A psicologia do desenvolvimento humano investiga as transformações estruturais da mente ao longo da vida, não como uma simples sequência cronológica de etapas previsíveis, mas como um processo dinâmico de reorganização interna contínua. O desenvolvimento psíquico não é apenas crescimento, é reconfiguração. Cada fase da existência implica mudanças na forma como o sujeito percebe o tempo, interpreta a experiência, constrói identidade e atribui sentido ao mundo. Assim, desenvolver-se não significa acumular habilidades, e sim reorganizar o próprio modo de existir. Na juventude e no início da vida adulta, o desenvolvimento psicológico costuma girar em torno da consolidação da identidade. Essa etapa envolve decisões simbólicas profundas, escolhas profissionais, posicionamentos afetivos, adesões ideológicas e construção de projetos de futuro. Não se trata apenas de decidir o que fazer, mas de decidir quem ser. O indivíduo passa a experimentar o conflito entre expectativas sociais e autenticidade interna, e a forma como negocia esse conflito determina o grau de coerência subjetiva que sustentará sua trajetória. Ao longo da vida adulta, o desenvolvimento psicológico desloca-se progressivamente do eixo da construção para o eixo da integração. A experiência acumulada exige reorganização narrativa. O sujeito precisa reinterpretar decisões passadas, ressignificar perdas, reconhecer limites e reformular expectativas. A maturidade não consiste em estabilidade emocional permanente, mas na capacidade de sustentar ambivalências sem colapsar diante delas. Trata-se de aprender a conviver com paradoxos, desejar mudança e preservar continuidade, aceitar imperfeições e manter aspirações, reconhecer fragilidades e preservar autonomia. Outro aspecto fundamental do desenvolvimento humano é a transformação da relação com o tempo. Na juventude, o tempo é percebido como expansão, na maturidade, como estrutura, e mais tarde, como densidade. Essa mudança altera profundamente a organização psíquica. O futuro deixa de ser apenas promessa e passa a ser cálculo. O passado deixa de ser apenas lembrança e passa a ser material interpretativo. A consciência temporal amadurecida reorganiza prioridades, afetos e projetos. O desenvolvimento psicológico também envolve a evolução da capacidade simbólica. Ao longo da vida, o sujeito aprende a tolerar níveis crescentes de complexidade interpretativa. Experiências que antes eram vividas de forma literal passam a ser compreendidas de modo metafórico, histórico e contextual. Essa ampliação simbólica permite que a pessoa construa uma narrativa mais sofisticada sobre si mesma, reduzindo a rigidez identitária e ampliando a flexibilidade existencial. A identidade madura não é fixa, é coerente e móvel ao mesmo tempo. Outro elemento decisivo é a transformação da autonomia. Inicialmente, a autonomia costuma ser entendida como independência externa. Com o amadurecimento psicológico, passa a ser compreendida como autorregulação interna. A verdadeira autonomia não consiste em não depender de ninguém, mas em conseguir sustentar decisões mesmo sob tensão emocional ou pressão social. Esse tipo de autonomia exige elaboração psíquica profunda e não surge espontaneamente. É resultado de conflitos atravessados e integrados. O desenvolvimento humano também implica mudanças na forma de experimentar os vínculos. Relações deixam de ser apenas espaços de validação e passam a ser espaços de reconhecimento mútuo. O sujeito aprende progressivamente que vínculo não significa fusão, mas coexistência entre diferenças. Essa transformação permite relações mais complexas, menos idealizadas e mais duráveis, baseadas não na necessidade de confirmação constante, mas na capacidade de sustentar alteridade. Outro aspecto relevante é o desenvolvimento da consciência reflexiva. Com o tempo, aumenta a capacidade de observar os próprios pensamentos, afetos e padrões de comportamento. Essa metaconsciência permite interromper repetições automáticas e criar novas possibilidades de ação.
O desenvolvimento psicológico, nesse sentido, não é linear nem inevitável. Depende da capacidade de simbolizar a própria experiência. Por fim, o desenvolvimento humano pode ser entendido como um processo de ampliação de sentido. Ao longo da vida, o indivíduo reorganiza continuamente a pergunta sobre o significado de existir. Essa pergunta não é respondida de uma vez por todas. Ela reaparece sob novas formas, exigindo novas interpretações. O desenvolvimento psicológico não elimina a incerteza, ele transforma a relação com ela. Em vez de ameaça, a incerteza passa a funcionar como espaço de elaboração, escolha e liberdade.